Eu. Bom, então, nós compreendemos aqui, né, pela Gênese, que é possível, sim, né? E isso a gente percebe até nos próprios lares, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade? Quantas vezes é trabalhado para uma família, ou às vezes para uma pessoa, e que toda a família recebe o tratamento, ou que há uma limpeza no lar de alguém. Às vezes, é claro que pode ser, inclusive, os mesmos desafetos espirituais, né? Que interferem, que vão... Quantos conflitos nas casas podem surgir justamente por isso? Então, nós falamos aqui que é individual, tá, é individual, mas os meus desafetos podem chegar até meu filho para justamente desequilibrá-lo, para afetar quem? A mim. Então, essas interferências acontecem. E aí a gente também pode dizer que essa obsessão não é individual. Por quê? Porque ela está atingindo o outro. Este é um dos exemplos, né? Quer complementar, Carlos? Ou podemos seguir? Podemos seguir também. Mecanismo que possibilitam o contágio. Então, aqui nós vamos sabendo que existe um contágio. Olha só, por que a gente estudou tanto? Ficamos várias aulas estudando sobre isso. Mecanismo de contágio obsessivo. Os pensamentos, lembra quanto nós estudamos a respeito? Os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares. Compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Se os maus pensamentos forem minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas se paralisam. Então, na Revista Espírita, em maio de 1867. E hoje nós falamos tanto de pensamentos, né? A física quântica nos traz isso também com tanta clareza, né? Sobre frequência, né? Sobre vibração. Nós estudamos sobre os fluidos. O que acontece com esses fluidos? Lembram que quando ele é modulado, quando eu nunca esqueci, né? Assim, das aulas anteriores, quando fala é impresso, né? É impresso as características pertinentes a mim nos meus fluidos. Então, essa frequência, essa vibração que eu tenho, que eu emano, eu atraio, ou também eu posso repelir. De acordo com o quê? E tudo começa com o sentir, né? E vem para o pensamento. Então, e é por isso que também, quando nós fazemos, eu já falei isso, não quero ser repetitiva, mas é necessário. Quando nós estamos ali num tratamento espiritual, né, que muitos aqui farão a triagem, então é muito importante a gente ressaltar, né, que o trabalho ele é realizado, seja na corrente magnética, seja na apometria, mas existe até mesmo a reunião de hoje, né? Os ensinamentos da reunião pública. Vamos trazer sobre os talentos, né? Então, assim, existe sim a oportunidade, né? Que Deus, o Criador, concede para esses tratamentos, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
Então, é muito importante, quando nós estivermos criando, dizer para essas pessoas que é necessário, é importante durante o atendimento, é claro que é necessário todo o tempo, mas durante o processo de tratamento, participar das reuniões públicas. Por quê? Porque olha quanto nós que participamos hoje despertamos algumas coisas. Quanto nós sentimos estremecidos para reavaliar e dizer, será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou paralisada? Eu enterrei todos os meus conhecimentos e nada faço com isso? Quantos de nós aprendemos e aí achamos que não temos o conhecimento necessário para fazermos qualquer tipo de trabalho numa casa espírita? E aí a gente enterra todo aquele conhecimento que fala, não, eu não estou preparado, né? Então, vamos agora observar isso e vamos também reafirmar as pessoas que vierem, que elas precisam despertar, né? Claro, através do... É nos reeducar através das reuniões públicas, e aí elevamos a nossa frequência, porque vai vindo as sensações boas, modificamos com o relaxamento, né? Ou passe, né? Nos auxilia a mudar, a limpar essas energias que ficam acumuladas, para nos auxiliar, para contribuir com o tratamento, para sairmos desse processo do que seria a obsessão e o contágio. Mecanismo de contágio obsessivo. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. E aí é aquilo que eu falei agora há pouco e também nós estudamos, né? Então, temperado com as minhas características, com os meus pensamentos e com as minhas emoções. O homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Porque é a questão de onda e sintonia. Quando fala que nós estamos emaranhados, de fato estamos. Mas qual é a frequência que nós estamos vibrando e quais são essas interferências que nós estamos recebendo? Eu falo sempre assim, pensa numa esponja, naquela verdinha amarela que a gente tem em casa. Quando ela está sequinha, né, nada está sendo utilizado ainda, se você coloca, mergulha ela ali numa vasilha com água, ela fica toda umedecida, certo? Ou seja, ela recebe todo aquele líquido, independente se seja com sabão ou se seja com sujeira, não é isso? A mesma coisa acontece conosco. Se nós absorvemos bons conteúdos, se participamos de reuniões, se estamos bem, a nossa esponjinha mental, ela já está lotada. Você pega a esponjinha molhada e coloca em outro lugar para tirar aquele líquido, aqueles resíduos que está nela, leva um tempinho para lavá-la, o que acontece conosco. Então, é muito importante nós entendermos isso. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas em todo lugar que eu for, então, e quantos médios eu já ouvi dizendo assim, eu não posso passar em determinado lugar, que eu fico toda carregada. Não, gente. Quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais a gente percebe que não é bem assim. Então, assim, por quê? Está explicando aqui. Eu atraio o que me é semelhante. Então, é aonde vem a nossa responsabilidade de cuidarmos de nós, né? De nos observarmos, de nos atentarmos. É bem importante isso, por isso que nós estudamos muito tempo sobre o pensamento. Vamos lá, Carlos, agora você um pouco, senão eu não paro de falar. Mas é bom ouvir um pouco a sua voz também. As coletividades e os espíritos afins. Agora, ouvir a voz da Artemis também é bom, viu? Ah, também acho. Então, vamos lá. As coletividades e os espíritos afins. Identidade dos gostos e das ideias. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos.
Os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Então, só reforçando também o que a gente acabou de ver lá atrás, né? Onde nós estamos, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, ali também vai estar uma boa parte de nós. Nós ainda conseguimos mascarar um pouco, né, as nossas emoções, aquilo que a gente realmente está sentindo, mas os espíritos conseguem nos perceber. Eles conseguem perceber qual é realmente a nossa sintonia. E toda vez que a gente diz assim, então, os meus pensamentos eu consigo controlar, eles são exatamente como eu comando. Mas e como é que são aqueles seus sentimentos, né? O que você está sentindo naquele momento? Por exemplo, a gente teve uma situação em que houve uma discussão e a pessoa se equivocou, depois pediu desculpas, e você falou, não, tudo bem, eu te desculpo. Mas internamente você não conseguiu desculpar, porque, poxa, ela me ofendeu tanto. Aí você vira as costas para outra pessoa, você está dizendo, olha, aquela pessoa foi muito cruel comigo, ela me ofendeu, falou tanta coisa. Depois veio pedir desculpas, eu falei que aceitava, mas eu não acreditei muito. Então, o meu sentimento ainda continua ligado a ela com algo de um rancor, de uma raiva, de algo que ainda eu não consegui, de certa forma, zerar, mesmo com o pedido de perdão que ela tinha me feito. E exatamente assim como nós estamos nos colocando nessa posição agora, é que a gente vai imaginar e é como a gente se deixa ver pelos espíritos, né? Então, tanto aqueles que nos protegem, que criam por nós também as nossas simpatias, né? E às vezes a gente pode olhar uma cena de algo assim cruel. Nossa, mas isso eu jamais faria uma coisa dessa. Então, condenar quem faz, né? Mas internamente você nutre um desejo, um gosto, uma ideia, até de acessar aquilo também, de alguma forma. Só que ele está reprimido, porque socialmente aquilo não é aceito, eu não posso ver isso porque isso é pecado, mas lá intimamente você tem um desejo grande de acessar aquilo como algo que até possa te trazer um prazer. E é exatamente assim que os espíritos nos enxergam, né? É exatamente assim que eles vão se aproximando de nós, criando essas simpatias, né? E da mesma forma também a nossa generosidade, a nossa amorosidade, né? O nosso carinho, todo esse trabalho que a gente faz também. Dessa forma, a nossa humildade, assim também nós somos reconhecidos, somos identificados. E à medida, né, como a Ana Paula disse, que a gente vai trazendo para nós leituras edificantes, acessando materiais que dizem respeito até mesmo essas questões de provocação para um estado de evolução ou elevação que a gente vai experimentar, como o de hoje na palestra, né, falando da questão dos talentos, o que eu faço, o que eu deixo de fazer com eles, e como eu posso ser cobrado depois também, ou lembrado de que eu recebi esses talentos, né? Então, nesse sentido, a gente vai percebendo que nós vamos criando as nossas afinidades com aquilo que a gente também está acessando. Aqui no próximo slide, esses processos de obsessão, epidemia, obsessões coletivas são comuns? Parece que a gente já viu alguma coisa disso outro dia, não é? Ou não? Obsessões coletivas simples. Aqui é um livro, psicografia do Bezerra de Menezes, pela médium Ivone do Amaral Pereira. O personagem Dr. Bezerra de Menezes, assistente Roberto Leal. Vamos lá. Eu acho que seria importante nós temos tempo, né? Por isso que dividimos, né, a aula. Tem uma carta aqui deste livro, que é o Dramas de Obsessão. Isso. Então, eu gostaria muito de ler, porque aí já... Acho que aí tem também, Carlos? Tem Acho que tem. essa aqui, não sei, eu acho que se for essa que você quer, drama, Certa Noite. Só que embaixo a carta, acho que ela não está completa. Não, a carta não está completa. Tá. Tá? Pode ler ela completa, então. Tá, então vamos lá, aqui.
Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para visitação espiritual a um ambiente doméstico atacado de singulares manifestações de provações intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo instrumento, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra. A carta. Rogo algo, tentares como espírito que és, o benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos de verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, verificada, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente-se ímpetos para o suicídio. Não ignoras que sua filha Alcina suicidou-se também, 10 meses depois dele próprio. Agora é seu filho Orlando que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva A viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhe bate à porta, pois nada possui e ninguém, senão ela. Trabalha fielmente, peço-te que rogues a Deus por eles, já que o cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre essa pobre gente se arremessou. Aí, se quiser ler, Carlos, para depois a gente falar a respeito agora sobre a impossível... Quer ler primeiro o ambiente da casa ou... Ativando aqui. Ambiente do lar de Leonel. Impossível, porém, nos for ali penetrar pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto. O clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar, sinistrado pela onda de tragédia que a ele se adaptava. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família constituída do velho casal e 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Esse é o resumo do ambiente do lar do Leonel. Quer comentar, Ana Paula, sobre a questão da obsessão simples? Na verdade, era exatamente o que eu falei agora há pouco, né? O que ocorre numa família, né? Sim. Ou seja, os nossos desafetos, geralmente, por quê? Vamos pensando assim. Se nós fizemos um planejamento, estamos com pessoas, né, que o nosso projeto de reencarnação são com pessoas que nós temos um compromisso, né, que nós precisamos passar, aprender com eles, né, aprender com essas pessoas. E mesmo que elas trazem algo que não é agradável, justamente é ali, é aquele gatilho que eu preciso despertar e olhar para aquilo e fazer a mudança. Então, essa família, com certeza, qual que é o gatilho dessa família? É não querer estar na vida, né? No fundo, eles têm uma tristeza profunda, uma melancolia, que eles não querem estar na vida. E o que ocorre? Quais são as ferramentas, o artifício que esses seres, né, esses desafetos, utilizam nessa família? Exatamente
eles desequilibram essas pessoas para que elas possam se matarem. Eu falo isso porque eu estou trabalhando agora com um grupo de mães, né? Por isso que eu dei uma parada aqui, e assim, 90% das pessoas que estão neste grupo são de familiares suicidas. E eu vejo, então, aqui nós estamos falando da vida de Leonel, como é a casa dele, né? Você imagina qual é a energia. Aí eu volto lá onde eu disse assim, quantos trabalhos espirituais, seja de corrente, né, ou qualquer trabalho de desobsessão, quando vai utilizar, sempre pede para ir na casa dessas pessoas, higienizar, limpar, porque olha como está, olha a energia do ambiente. Então, assim, por mais que a pessoa queira sair dessa situação, eles estão mergulhados nessa energia. E eu percebo no grupo de mães, é muito desafiador, né? Ali, por exemplo, o que ocorreu? Leonel desencarna, né? Suicida, e fica uma dor muito forte, né? Fica uma culpa muito forte, fica várias interrogações. E logo em seguida a filha não suporta, porque eles não suportam estar na vida. Se o meu pai não consegue estar na vida, eu irei, então fica muito mais fácil, né, para esses desafetos interferirem ali e acabarem utilizando exatamente aquela pontinha que a pessoa já tem ali para que ele possa se ausentar. E isso eu percebo ali, quantas mães que eu trabalho ali, para que elas permaneçam na vida. Porque elas não veem sentido. Elas não veem mais sentido na vida. E isso é o que ocorre. Elas podem estar passando por uma interferência espiritual? Sim, sim, podem estar passando a mesma coisa que está acontecendo na casa do Leonel. Então, isso, a gente percebe que este lar está passando por quê? Por essa obsessão. Ela é coletiva, mas ela é simples. Deixo com você, cara. Eu não estou mais como anfitrião, não sei por que voltou para você. Tá com... Coloco agora. Não, quem que entrou com o GAF? Que foi... Ah, tá. Quem que entrou aqui? Foi a Laudelina? Fui eu que entrei. Voltou eu de novo? O anfitrião voltou para você. Como assim? O que você quer que eu faça agora, então? Passa para mim, que eu estou fazendo a exposição das telas aqui. Então tá, vou Tá passar bom, lá. que susto. Eu não apertei nada aqui não, viu? Foi Não, ele. é normal. Não, e a gente está falando aqui da casa do Leonel, a gente já ficou assustado aqui. Aí você ficou, eu já estou aqui. Tá bom, já está aí, não está? Tá aqui, continua gravando aqui também. Vamos lá. Nós que estamos querendo mostrar para essa nossa turma, né, que não existem essas interferências assim de acordo com o nosso pensamento, de repente acontece isso com nós. Aí assusta todo mundo. Como eu vou falar? Gente, e observa, né, quando ele fala que é porque esses desafetos, eles estão ali e eles né, tomaram conta daquele ambiente, dessa família, e eles interferem ali. Então, ela é coletiva? É. Então, voltamos lá quando vocês falaram. É possível? É. Quantos já falaram, acho que vai começar agora, né? A coletiva. Aqui é um outro exemplo, né? Que é coletiva em Morzine. Isso. Pequena cidade situada na Alta Savoia, na Suíça. Obsessão coletiva em Morzine. Os primeiros sintomas da epidemia de Morzine se manifestaram em março de 1857, em duas meninas de cerca de 10 anos. No mês de novembro seguinte, o número de doentes era de 27, e em 1861 atingiu a cifra máxima de 120. Vamos continuar aqui, Carlos, porque como é um Vamos. assunto, né, eu acho que é importante. Uma vez em crise, as jovens têm completamente a reserva, seja para o que for,
também perdem inteiramente toda a afeição de família. Durante a crise, há em todas as meninas um caráter de impiedade permanente, levado além do todo o limite, dirigindo contra tudo o que lembra Deus. O caráter dominante desses momentos terríveis é o ódio a Deus e a tudo quanto ele se refere. No estado de crise, essas jovens são dotadas de uma força desproporcional à sua idade, pois são precisos 3 ou 4 homens para conter, durante o exorcismo, menina de 10 anos. É de notar-se que, durante a crise, as meninas não sofrem danos materiais, nem pelas contorções que parecem capazes de deslocar os membros, nem pelas quedas, nem pelas pancadas que se dão com violência. Aqui vamos vendo o tratamento médico. Vários jornais, bem como a nossa correspondência particular, assinalam o reaparecimento do flagelo com a nova intensidade. A epidemia demoníaca, que desde 1857 reina no Burgo de Morzine, ainda provoca os seus estragos. O governo francês enviou ao local homens especializados, inspetores de hospícios de alienados e etc., para estudar a natureza e observar a marcha da doença. Estes transportaram as moças doentes para Chambéry, Annecy, Evian, Tonon e etc. Contudo, o resultado dessas tentativas não foi satisfatório, apesar do tratamento médico que julgaram conveniente. As curas foram pouco numerosas, e quando essas infelizes retornaram à região, recaíram no mesmo estado de sofrimento. As poucas curas se devem ao magnetismo. Olha, é o que acontece, né? Até inclusive nos hospitais psiquiátricos, né? As pessoas, nós estamos falando aqui, e vocês forem observar por que aos poucos elas vão melhorando, porque aqueles espíritos, eles não vão ficar ali. Eles não vão ficar no hospital passando por aquela situação, porque eles querem aterrorizar lá, né, aquele ambiente, coletivamente, aquela cidade. E quando eles começam a passar pelos tratamentos, eles vão embora. Gente, isso pode ocorrer conosco, percebe? É claro que um grau, né, menor, mas assim, nós vamos para o tratamento no centro espírita, fazemos todo e saímos ali do passe. Achei tão bonitinho, né? O doutor, nossa, não pode falar doutor, o Wilde falar assim, nossa, eu finalizei aqui, agora eu estou tão leve, né? E a gente percebe, olha o estado que fica, mesmo não estando dentro da casa, mas o ambiente, a união, né? Como a pessoa se sente. Então, a gente sai de uma casa espírita radiante, leve, feliz, porque os espíritos não... Alguns, nós já vimos em alguns outros livros, que eles não entram, até no Mensageiros. Não, nos Missionários também. Que eles não entram dentro da casa espírita. Porque a frequência vibracional não é que é proibido, é que eles não conseguem, não se sentem bem ali. Não é lugar para eles. Mas nós, dependendo da nossa condição, né, vamos lá e sintonizamos, e esses irmãos voltam conosco para casa. Então, é por isso que é a vigilância, o orar e vigiar nossos pensamentos. Agora, essas meninas, que é esse caso coletivo, eles voltam para o lugar e ficam guardando. E aqui, quando fala sobre as poucas curas, os enviados do governo francês fizeram relatórios, num dos quais o senhor Constant, entre outras coisas, declarava que o pequeno número de curas realizado naquela população era devido ao magnetismo. Por mim, La Fontaine, empregado em Genebra, em moças e senhoras que me haviam trazido em 1858
em 1859. Mas em Morzine, o horrível mal não deixou de fazer estragos entre essa infeliz população. Ao contrário, o número de suas vítimas foi crescendo. Em vão, prodigalizaram preces e exorcismo. Em vão levaram os doentes para hospitais de várias cidades distantes. Acho que aqui continua. Vamos lá. Visita do Monsenhor Maguin, bispo de Annecy. Enfim, esgotados os meios, quisera tentar um grande golpe Monsenhor Maguin, bispo de Annecy. Há pouco anunciou que iria a Morzine, tanto para crismar os habitantes, quanto para descobrir os meios de vencer a terrível doença. Logo que o bispo pisou em terras de Morzine, diz uma testemunha ocular, as possessas, sentindo a sua aproximação, foram tomadas de mais violentas convulsões, em especial as que estavam confinadas na igreja, soltavam gritos e urros que nada tinham de humano. Cena verdadeiramente infernal. As possessas, cerca de 70, com um único rapaz, juravam, fugiam, pulavam em todos os sentidos. Isso durou várias horas. Quando o prelado quis fazer o crisma, o furor recrudesceu, como se fosse possível. Tiveram de arrastá-las para junto do altar. 7 ou 8 homens viram-se forçados a conjugar os seus esforços para vencer a resistência de algumas. Os policiais prestaram auxílio. O bispo saiu da igreja tremendo, transtornado, as pernas cobertas de contusões recebidas das possessas, enquanto estas se debatiam sob a bênção. Partiu do vilarejo, deixando os habitantes boas palavras, mas sem lhes ocultar a impressão do profundo estupor que havia experimentado em presença de um mal que não podia prefigurar tão grande. Terminou confessando que não se tinha sentido bastante forte para conjurar a chaga que tinha vindo curar e prometendo voltar quanto antes munido de maiores poderes. Então, La Fontaine contando exatamente o que ocorreu, inclusive, com o bispo, né? Agora é aí, Carlos. Bom, os comentários de Allan Kardec. A verdadeira causa. Verdadeira causa. Um estudo atento dos sintomas demonstra como última evidência que a sua causa está na ação do mundo invisível sobre o mundo visível. Ação que é a fonte de mais afecções do que se pensa, e contra as quais a ciência falha pela razão de que combate o efeito e não a causa. Numa palavra, é o que o Espiritismo designa sob o nome de obsessão, levada ao mais alto grau, isto é, subjugação e de possessão. Isso em 1864. Foi um comentário de Allan Kardec sobre essa obsessão coletiva. Mais uma coletiva de Madagascar? Aqui ele fala o seguinte, eu acho que é importante também. Por que os recursos espirituais empregados pela Igreja foram ineficazes? Eis a razão. A Igreja acredita nos demônios, isto é, numa categoria de seres de natureza perversa e votados eternamente ao mal, por conseguinte, imperfectíveis. Com essa ideia, ele não procura melhorá-los. Vocês se recordam nas nossas aulas quando falava que quando a gente não souber o que fazer, a gente ama? Que o amor é a cura? Não é exatamente isso que Jesus utilizou para expulsar os demônios, quando nós começamos a estudar sobre obsessão? E vimos claramente qual era o poder que Jesus emanava através do coração, né, das mãos, da fala. O Espiritismo descortina o mundo invisível. O Espiritismo, ao contrário, reconheceu que o mundo invisível é composto de almas ou espíritos dos homens que vieram na Terra.
e que, depois da morte, povoam o espaço. Neste número, os há bons e maus, como entre os homens, dos que se regozijam em vida em praticar o mal. Muitos ainda se comprazem em fazê-lo após a morte, mas pelo fato de pertencer à humanidade estão submetidos à lei do progresso e podem melhorar-se. Não são, pois, os demônios, como entende a Igreja, mas o espiritismo imperfeito. Patologia espiritual e ação fluídica. Sua ação sobre os homens se exerce, ao mesmo tempo, sobre o físico e o moral. Daí a porção de afecções que não tem sede no organismo, loucuras aparentes refratárias a qualquer medicação. É um novo ramo da patologia, que se pode designar sobre o nome de patologia espiritual. A experiência ensina a distinguir os casos dessa categoria, dos que pertencem à patologia orgânica. Não nos propomos descrever o tratamento das afecções desse gênero, porque já foi indicado a Lourdes. Limitar-nos-emos a lembrar que consiste numa triplação: ação fluídica, que libera o perispírito do doente da opressão do perispírito do espírito malévolo. O ascendente exercício sobre este último pela autoridade que sobre ele dá a superioridade moral e a influência moralizadora dos conselhos que se lhe dá. Então, isso aqui é importante a gente observar, né? Que quando ou o meu medo, ou a forma da minha crença, eu dou mais poder a esses espíritos. E também aqui tem exatamente para nós algo que é importante a gente recordar, que quando essa... Carlos, vou te entregar. Daqui a pouco eu volto. Ok, então a gente vai continuar com o próximo exemplo aqui de obsessão coletiva em Madagascar. Não sei se aqui está completo, Ana Paula, também talvez tenha que ler alguma coisa, mas aqui fala desse fenômeno obsessivo coletivo, descrito como sendo de ordem política, sobre a imposição do espírito de uma rainha inimiga do progresso. Tá, vamos ler aqui. Então, o que a gente observa é, se nós damos o poder, se nós temos medo, isso dá mais força para esses espíritos. Por isso que é muito importante os nossos estudos, né? A nossa egrégora da nossa casa, né? Não ter medo, porque nós precisamos compreender que são os nossos irmãos que estão ainda num processo, né? E por que eles estão assim? Porque eles são raivosos? Não, eles se unem a outros, mas às vezes por uma revolta, por uma mágoa, por um ódio, às vezes por ter perdido a vida, faz com que eles fiquem ali há séculos e séculos para desequilibrar um ser e, por consequência, uma família. E nesse caso aqui, possivelmente, era uma região. Nossa, mas por que será? Nós vamos ver sobre a obsessão coletiva em Madagascar e depois vamos falar a respeito disso. Por que nenhuma região específica? Nós sabemos da influência que tem nos ambientes, certo? Em alguns ambientes. Isso é a nossa realidade aqui. Agora, aqui deve existir um motivo, né, específico. O que é o Ramanejana? Essa palavra, que significa tensão, exprime uma estranha doença. A princípio, era apenas um vago rumor que circulava entre o povo. Assegurava-se que os numerosos grupos de homens e mulheres acometidos com uma afecção misteriosa subiam do sul para a capital para falar ao rei, da parte de sua mãe, a defunta rainha. Dizia-se que tais grupos se encaminhavam em pequenas jornadas, acampando cada noite nos vilarejos e engrossando. Ao longo do caminho,
com todos os recrutas que faziam na sua passagem. Essa doença age especialmente sobre os nervos, neles exercendo uma pressão tal que logo provoca convulsões, alucinações, das quais apenas se dá conta do ponto de vista da ciência. Os que são atingidos sentem inicialmente violentas dores na cabeça, na nuca e depois no estômago. Ao cabo de algum tempo, os acidentes convulsivos é então que os vivos entram em comunicação com os mortos. Intervenção dos espíritos. Os Ramanujana parecem especialmente enviados para dar a entender o Radama que ele deve voltar ao antigo regime, fazer cessar a prece, expulsar os brancos. Depois, ei-los se atirando, sempre gritando, dançando e saltando e se agitando em convulsões. Geralmente, uma multidão os acompanha cantando, batendo palmas e tocando tambor. Dizem que é para superexcitar. Depois do acesso, se lembra de alguma coisa, é vagamente e como um sonho. Epidemia dos maus espíritos. Tudo prova, pois, que lá, como em Morzine, esses fenômenos são o resultado de uma obsessão ou possessão coletiva, verdadeira epidemia de maus espíritos, como se produziu ao tempo do Cristo em muitas outras épocas. Cada população deve fornecer ao mundo invisível ambiente espíritos similares, que, do espaço, regem sobre essas mesmas populações, das quais, devido à sua inferioridade, conservaram os hábitos, as inclinações e os preconceitos. Os povos selvagens e bárbaros estão, pois, cercados por uma massa de espíritos ainda selvagens e bárbaros, até que o progresso os tenha levado a se encarnarem no meio mais adiantado. É o que resulta da comunicação abaixo. É assim que, sem nos darmos conta, incessantemente temos testemunhas invisíveis das nossas ações. Essas alucinações não passam de uma obsessão, embora de caráter diferente dos que conheceis. Aqui é uma obsessão coletiva, produzida por uma pleiade de espíritos atrasados, que, tendo conservado suas antigas opiniões políticas, vêm tentar perturbar os seus compatriotas por meio dessas manifestações, a fim de que estes últimos, tomados de pavor, não ousem apoiar as ideias de civilizações que começam a implantar-se nesses países onde o progresso começa a despontar. Comparando as possessões de Morzine e de Madagascar. As possessões de Morzine têm um caráter mais particular, ou melhor dizendo, mais restrito. Podem estudar-se no local as fases de cada espírito, observando os detalhes. Cada individualidade oferece um estudo especial, ao passo que as manifestações de Madagascar têm a espontaneidade e o caráter nacional. É toda uma população de antigos espíritos atrasados que vem com despeito sua pátria sofrer a influência do progresso. Não tendo progredido, eles próprios buscavam entravar a marcha da providência. Comparativamente, os espíritos de Morzine são mais adiantados. Discernem o bem do mal, pois sabem reconhecer que a forma da prece nada é mais que um pensamento, é tudo. Aliás, mais tarde vereis pelos estudos que fizerdes que eles não são assim tão atrasados, quanto parecem à primeira vista. Aqui é para mostrar que a ciência é impotente para curar estes casos por meios materiais. Ali é para atrair a atenção e confirmar o princípio. Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1865.
diabos, demônios e espíritos inferiores. Em nossa opinião, o mal se deve a uma causa inteiramente diversa e requer meios curativos completamente diferentes. Tem a sua fonte na reação incessante que existe entre o mundo visível e o invisível, que nos rodeia, em cujo meio vivemos, isto é, entre os homens e os espíritos, que mais não são que as almas do que viveram, entre as quais há bons e maus. Uns os clamam diabos ou demônios. Nós os chamamos simplesmente de maus espíritos ou espíritos inferiores, o que não implica uma melhor qualidade, embora seja muito diferente pelas consequências, considerando-se que a ideia ligada aos demônios é a de seres à parte, fora da humanidade e perpetualmente voltados ao mal, ao passo que eles são apenas almas dos homens que foram maus na terra, mas que acabarão por se melhorarem um dia. Vindo essa localidade, fazem com que os espíritos o que teriam feito se ela tivessem comparecido em vida, isto é, o mal que fariam a um bando de malfeitores. Allan Kardec, revista 1863. Agora vem o compromisso com a multidão. Então, aqui eles mesmos responderam para nós o que a gente estava, o que eu disse, as causas, né? As causas, o que ocorre. Então, pode ser que, às vezes, alguns espíritos, acontece isso, às vezes, uma chacina, por exemplo, eles se sentem revoltados e eles permanecem naquele ambiente, perturbando, desequilibrando aquelas pessoas. Pode ocorrer isso? Sim. Exatamente. Então, isso é muito importante a gente ir compreendendo, porque aqui fala muito, e nós falamos sobre isso, né? Quando nós sairmos, né, deste equipamento, ou deste uniforme que nós utilizamos, que é o nosso corpo, nós seremos os mesmos. E é por isso que nós estamos aí nessa campanha, né, de autoconhecimento, para que a gente possa fazer a reforma íntima, ou seja, as mudanças. Porque quando nós tirarmos isso aqui, exatamente, nada vai surgir de diferente. Nada vai dizer, nossa, agora eu sou uma pessoa melhor. Não, exatamente como nós estamos. E o que ocorreu com esses nossos irmãos é exatamente isso, né? Então, quanto mais poder nós damos aos espíritos desencarnados, né, de medo, de achar que eles são trevosos, isso os fortalece, assim como aconteceu com aquele bispo. Então, quando eu falo sempre assim, como lidar com eles? É olhando ele verdadeiramente como irmãos. Né? Porque como é que eu olho um irmão? Mesmo com defeito. A gente sabe que aquele irmão que a gente tem ali tem defeitos. Mas a gente olha para ele com uma amorosidade, fala, meu irmão, eu estou te entendendo, eu sei que é assim que você age. Eu não quero agir como você, mas eu te amo assim mesmo. Né? E assim a gente pode acolher. E é assim que a gente vai acolhendo. Então, é o amor. Então, quando nós não soubermos, dentro de uma sala, de uma reunião, que a gente sabe que na corrente magnética não existe incorporação, mas que se algo ocorra, não estou falando do nosso trabalho online, tá? Nós temos toda a proteção e isso não ocorrerá. Mas se algo ocorre na nossa casa espírita, de algum irmão, né, realmente vir, né, e começar a falar, e não se assustem, né? Emanem amor, porque é um irmão como a gente. O que acontece com eles é que eles ainda estão perdidos nas dores. O mal está ligado com uma dor profunda, que é a revolta, que é a raiva. E quando a gente percebe isso com essa forma mais amorosa, fica mais fácil para a gente olhar o outro, porque nós vamos enxergar ali a alma, né? A centelha. E isso é muito, muito importante para nós, trabalhadores da nossa casa, né? Do GAF.
O que temos nós com as multidões? Compromissos com a multidão. O povo gravita para Jesus. Agora aí aos devedores. Eu acho que eu vou ler aqui, Carlos. Porque Mais agora está completo, né? acabando. Eu acho que está acabando. Eu acho que é importante, né? Porque, assim, um detalhezinho aqui auxilia bastante, né? Uhum. Para a compreensão. Compromissos com a multidão. O povo gravita para Jesus. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 19, versículo 48. Em todas as ocasiões, tem sido possíveis observar gravitação do povo para Jesus, entre ele e a multidão. Nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. O povo inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia, indiscutivelmente considerados num todo. Achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século, se renovam, sempre mais altos, para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Devedores da multidão. Só quero ressaltar algo que me aconteceu hoje, que eu fiquei muito emocionada. Hoje eu fiz o atendimento de uma criança e aí a mãe autorizou fazer uma investigação do inconsciente. E quando essa criança vem, porque, claro, ele está precisando, né, de tratamento, eu vou perguntando para ele o que ele vê. A princípio, ele vê uma luz e vê 3 anjos descendo, e aí ele fala as cores, que as cores que vocês bem conhecem, a cor rosa e verde. Como essa criança sabe que essas cores são as cores do Cadi? Logo em seguida, passo mais um pouco, ele fala que vê Jesus. Não, ele fala primeiro, vejo um homem, primeiro eu vejo um mar. Aí eu falo, é uma figura? Ele diz, não, não é uma figura porque ela movimenta. O mar está em movimento. Aí eu falei, o mar está em movimento? Ele falou, está. E tem um homem, ele está andando sobre as águas. Eu falei, andando sobre as águas, um homem? Ele falou, Nossa, ele me parece. Ele está... Eu falei, e ele fala alguma coisa? Não, ele não fala nada. Mas ele está andando infinitamente. Olha a conexão, né, com esse amor do Criador. Olha como vem, olha como a espiritualidade chega, né? Eu vejo uma criança de 10 anos trazendo informações, né? Eu estava ali para auxiliá-lo, ele que me traz a cura, né? Ele que me traz as informações que a gente trabalha todo o tempo, com cores, né? Com luz. Posteriormente, ele fala assim, eu vejo uma luz lilás, violeta, e tem uma borboleta, tá? Que simboliza o quê? A transformação, a transmutação. E eu falei, Senhor, olha a informação. Então, a gente tem que estar seguro mesmo, assim, que esse nosso mestre, ele vive até hoje e ele traz mensagem todo o tempo para nós. E é com ele que nós vamos nos apegar para qualquer trabalho. Seja o trabalho da corrente magnética, seja estarmos ali na reunião pública, né? Estarmos todo o tempo com ele quando nós formos fazer as entregas, né? No assentamento. Pedir mesmo para essa presença, para que essa luz, essa amorosidade esteja conosco. Porque ele está aí todo o tempo. Devedores da multidão. Tenho compaixão da multidão.
Jesus. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em todos os tempos, as situações políticas contam o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta, entre os pescadores e os proletários, aleijados e cegos, velhos, cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimentam-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Emmanuel, Vinha de Luz. Jesus multiplica nossas migalhas para atender as multidões. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos, sobejantemente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. Os ensinamentos do Mestre neste passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião dos males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão das nossas essências sobre a terra, custa a crer na migalha do bem que possuímos em nós próprios. Como atender a necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhes o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições, ainda que inequalitável, é imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que todas as multidões de males do mundo. Aqui eu acho que eu trago exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Que a gente confie. Nós estamos estudando, eu sei que pode assustar alguns, né? Sobre as obsessões, sejam simples, né? Coletivas, simples, ou epidêmicas. Nós podemos. Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja o desafio em relação aos nossos irmãos, nós temos esse poder, porque o nosso amor, com nossa vontade, o nosso desejo, a nossa ação, pode sim ser multiplicada. E precisamos confiar. É claro que o Criador, ele potencializa tudo, mas nós temos aí Jesus como exemplo, O exemplo, essa santidade que percorreu a humanidade e que hoje é tão familiar. Quando nós falamos que é nosso irmão ou nosso mestre, nós realmente conectamos com essa bondade, com essa generosidade, com essa humildade e com essa confiança, que em um momento só, ele olhou para cima e perguntou: Pai, por que me abandonastes?
ele já estava no fim. Então, todo o tempo, ele teve a compreensão que o Criador estava com ele. Ele tinha um propósito aqui. E ele sabia que ele não ia ser entendido ou atendido todo o tempo. E é exatamente isso, né, meus irmãos e colegas, que nós recebemos um chamado. Nesse momento de tanta aflição, de tanto desencarne em massa, quantos sofrimentos a humanidade como um todo está passando. Então, nós precisamos estar confiantes que iremos multiplicar esse conhecimento e potencializar nosso amor e a nossa confiança no Criador, que juntos nós somos fortes e juntos nós poderemos fazer muitas coisas no grupo de assistência fraterna. E não é por acaso que estamos aqui reunidos nesse momento. Então, tudo que passou, tudo que vocês viram aqui é porque existia um motivo e irmãos. Então, não existe aqui, claramente Kardec fala, não existe diabo, demônios, simplesmente são irmãos que estão arraigados no ódio, na revolta e se unem. Assim como a gente agora, eles se unem em prol de trabalhar para o que eles acreditam. Mas nós, com o nosso coração, podemos enviar amor para esses irmãos para que eles possam ser despertados. E hoje eu entrego agora a palavra para o Carlos, mas a mensagem que eu tenho para dizer para vocês é isso. Assim como Emmanuel diz, não desista. Não desista de estudar, não desista de auxiliar. Não pense que o conhecimento que você tem é pouco, ou que a sua mediunidade ainda não está aí como você acredita que deveria, né? Acredite, você foi chamado e você tem amor suficiente para auxiliar. Tenha fé e cuide dos seus pensamentos. Bom, não há muito mais o que dizer a respeito de tudo isso, a não ser que a gente se lembre, né, de uma maneira bastante amorosa e afetiva de que Deus não escolhe os preparados, mas Ele prepara os escolhidos. Então, estamos nós aqui, escolhidos para desenvolver esse trabalho a partir do nosso conhecimento. Aqui é um desenvolvimento de conhecimento teórico, mas a partir dessas teorias é que vão surgindo as técnicas, né? A partir daquilo que a gente tem como embasamento teórico é que surgem as técnicas para que a gente possa aplicar. Essas evidências, essas comprovações que a gente narrou hoje foram trazidas dentro de um cenário muito de um passado remoto, assim, um pouco mais de 100 anos, né? Mais de 150 anos, na verdade, que aconteceu. Existiu um momento em que o espiritismo, as manifestações, né, de uma certa forma físicas, elas tinham uma intensidade muito maior, até de uma atuação sobre os encarnados. De alguma forma, para chamar atenção também, para que nós, né, encarnados, pudéssemos olhar para aquilo e despertando o interesse da existência desse mundo espiritual. Então, mesmo os fatos, né, narrados ali por Kardec, das mesas girantes, as comunicações que foram feitas a partir daqueles encontros e a partir dali a catalogação e estudo, tudo aquilo, de uma certa forma, era muito mais intenso do que é hoje. Hoje a gente pode assim, olhar para os estudos que a gente faz e falar assim, gente, acho que isso nunca vai acontecer comigo, eu não me sinto envolvido, parece que a espiritualidade não me visita, parece que eu não consigo me identificar com nenhum personagem, Alexandre, André Luiz, todos esses que a gente vem acompanhando aí pelo decorrer dessas nossas histórias que a gente vem estudando, né? É como se a gente tivesse, às vezes, a sensação de estar à parte de tudo isso, como se nós estivéssemos simplesmente contando a história de alguém que vivenciou essa experiência, mas não está acontecendo com a gente. Mas está, né? De uma maneira muito sutil, de uma maneira muito tranquila. E ainda bem que é assim,
né? Ainda bem que nós não estamos vivenciando aquele momento do sofrimento físico, né? Daquela oportunidade em que ainda se precisava provar a existência de um mundo espiritual. Nós já acreditamos nele, né? E é isso que a Ana Paula vem falando aqui, e de tudo isso que a gente vem fazendo, os estudos, depois desenvolvimento das técnicas e as práticas, vai requerer de nós duas coisas só, né? A reforma íntima, que é uma delas, e esse amor ao próximo, né? Então, quando estamos nesse exercício do amor ao próximo, é uma entrega total, né? Conseguir juntar esses alimentos que nós levamos uma vez por mês para aquela comunidade, isso também é uma atitude de amor ao próximo, né? Num outro aspecto muito mais aprofundado, nós vamos experimentar isso essencialmente no nosso ser, no nosso coração. Porque quando nós estamos trabalhando com outro ser humano, encarnado, né, e também um ser desencarnado, é o momento em que a gente vai exercer muito mais fortemente esse nosso amor, essa nossa compaixão, né? Então, se nós tivermos vontade, amor e confiança, a gente vai conseguir muitos feitos em relação a isso, né? E eu já vejo a hora da gente colocar isso em prática de alguma forma para acolher tudo isso, né? Acolher todos esses irmãos que de alguma forma precisam, né? E a Ana Paula reforçou muito bem, nós temos um amparo muito grande. Então, da mesma forma como a gente vem acompanhando nos livros que os espíritos eles não conseguem adentrar nas casas espíritas, né? Porque tem uma proteção. Então, é como se recomendassem, vamos fazer nas nossas casas também as proteções, né? E renovar essas proteções, né? No início a gente faz todos os dias, depois uma vez por semana, mas vamos fazer essas proteções. E numa outra casa muito mais importante, que é a nossa, o nosso corpo, né? Ele também precisa dessas proteções. E aí a gente não se esquece, né? Não se esqueça, né? Nunca disso, de que nós estamos num momento em que nós podemos, né, aprender a fazer isso. E é o que a gente está fazendo agora. Então, todo texto, toda narrativa, ela não pode se perder se a gente não conseguir levar isso para uma experiência prática. Primeiro, a gente aprender a se proteger, para depois a gente conseguir também conduzir esses irmãos aí de alguma forma muito amorosa para o plano espiritual, né? O que a gente vai encontrar pela frente é somente esse exercício da amorosidade. E quando a gente não sabe o que fazer, parafraseando o que a Ana Paula disse, a gente ama, né? A gente acolhe. E nessa atitude a gente vai conseguir uma resposta muito, muito amorosa, muito positiva, né? E especialmente, né, que nós sempre tenhamos em mente que nós não ficamos vinculados a esses tratamentos, a esses espíritos ou a esses assistidos que nós trazemos para a nossa assistência, né? Nós rompemos esses vínculos à medida que a gente também finaliza o trabalho, né? Então, eu quero pedir hoje também na oração para quem for conduzir, não sei que é ele que vai escolher quem vai fazer a oração hoje, mas que peça, né, que a gente se desvincule de todas as imagens, todas as ideias, tudo aquilo que foi de alguma forma apresentado hoje, para que isso não fique impregnado em nós de uma forma negativa, né? E que a gente transforme essa energia em algo positivado pelo conhecimento do que foi passado para nós. Eu acho que é isso que a gente tinha que passar nesse momento. E vamos abrir para que vocês possam também trazer as dúvidas, tragam as dúvidas, ou qualquer colocação que vocês fizeram leitura e perceberam que foi algo que nós não falamos. É grandioso a participação de vocês. Assim, é assustador, né? A gente se assusta, não tem como. E, assim, igual o Carlos estava falando de ficar impregnado e tudo, a gente fica imaginando, né, as cenas, estudo, porque antes, né, do estudo do espiritismo, o exorcismo, eu ficava pensando, quando eu assistia aqueles filmes, né, que eu nem gosto de assistir muito, mas eu gostava de assistir, então, assim, em partes, é verdade, né, o que ocorria no filme.
Mas agora sabendo, né, que a gente sabe que não era demônio, igual a gente está estudando aqui, igual já tinha estudado antes, que são os espíritos, né, que estão ali, do mal, né, ou às vezes não do mal, igual a gente está falando, são nossos irmãos, estão revoltados com a vida, né, Estão no e mal, não são do estão no mal. mal, não são maus, estão no mal, né. Mas assim, eu confesso, tem hora que é assim, muito, como que fala, a gente fica meio assim com medo. Mas aí, ao mesmo tempo que vocês estavam falando, e eu um pouco assim amedrontada, em alguns casos aí, em alguns relatos, mas eu lembrei também lá do GAF, quando a gente estava fazendo o trabalho, que a gente estava lá, e eu sempre falei, né? Eu acho que eu falei nas reuniões lá que eu tinha muito medo, tinha medo. E com aquelas reuniões que a gente estava fazendo, às vezes a gente tinha ali, né, presença de alguns espíritos, assim, algumas energias ruins, as falas ruins, mas, como o Carlos acabou de falar, a hora que a gente encerrava, que fazia as orações e o encerramento e tudo, eu saía de lá, assim, sem medo nenhum. Não saía de lá com medo, né? Então, assim, mas não deixa de ser assustador. É bom, importante, eu vou trazer algo assim, porque já que você falou em filme, quando pergunta, lembra daquele sexto sentido? Eu vejo espíritos, e aí ele diz, com que frequência? Aí ele diz, todo o tempo. Às vezes nós estamos aqui acreditando que nós estamos rodeados de espírito todo o tempo. Agora, o que é muito importante compreender e é aqui por isso que vocês estudaram tanto a respeito disso, chegaram na frequência, ouviram, entenderam sobre as suas energias vitais, né? Como captar essas energias, ou seja, está vindo ensinando, mas isso tudo, quantos de nós já passamos por tratamentos em centros espíritas e aí ia lá e não tinha noção. Mas hoje o que precisa compreender é que quando esses irmãos, e na corrente não vem, tá, gente? Na corrente, vocês vão começar a estudar daqui a pouco sobre as aplicações, vocês não vão ter essas influências, não vem, tá? Porque é a nossa energia, né, que cria uma rede e esses irmãos sofrem um choque anímico e a grande maioria, como todos, é como se fosse um anestésico, eles sentem que eles já não estão mais na carne e eles são encaminhados a dormir. É muito lindo esse trabalho na espiritualidade, né? O que a gente faz aqui sabe, é uma pequena parte, não vou falar mínimo também, uma pequena parte. Só que todo o tempo, nós estamos aí com espíritos. Agora, esses espíritos que chegam na casa espírita, é o melhor momento, porque a gente tem a certeza que eles estão indo lá para ser o quê? Acolhidos, cuidados, direcionados para os hospitais. E então, não precisa, né, preocupar ou ter medo. Isso que a gente está falando aqui é de forma segura, porque nós também, né, eu trabalho com energia todos os dias, né, eu trabalho com pessoas todos os dias, com dor. Então, eu sei, assim, do que eu estou falando. Assim. Então, não se preocupe, você é muito cuidada. E quando você se coloca, isso a gente já sabe todo o tempo também, quando você se prontifica a trabalhar para o Senhor, você está todo o tempo amparado e cuidado. Todo o tempo. Você fala em uma questão aí de se assustar, mas às vezes você vai num restaurante ou numa boate ou num pub, não estou dizendo que a gente não possa ir não, tá? Mas chega lá, está rodeado também, né? Porque ali é o ambiente que eles sentem bem, gostam. Nunca se esqueçam, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, se aproximam de nós por vibração, por frequência, tá? Pelo que nós temos aqui, pelo que nós emanamos. Nós atraímos ou repelimos, de acordo com os nossos pensamentos. E não é por ser trabalhador que nós vamos ter essa interferência. Ao contrário, nós já estamos tendo essa interferência todo o tempo. Agora é que vocês estão aprendendo.
Alguém mais? Ana, dá para ouvir eu estou falando? Eu queria só falar, aproveitando que a Mary falou, para lembrar que não existe um obsessor de graça. O obsessor é uma pessoa que já teve um vínculo com um obsidiado no passado. No caso do Leonel, eu estava assistindo o que a Ana Paula estava falando em outro lugar ao mesmo tempo, mas eu acho que não foi comentado o porquê daquela obsessão. Quando a gente começa a entender a história, o que tem por trás, a gente começa a sentir na verdade, a dor do obsessor. Porque o obsessor, muitas vezes, é uma pessoa muito ferida no passado, muito ferida. Na história do Leonel, o Leonel e toda aquela família dele lá, no passado, eles foram da Inquisição, era o pessoal lá da Inquisição, e eles roubaram a família do obsessor todinha e maltratou muito, judiaram muito deles na prisão. Então, quando esses que foram judiados desencarnaram, eles automaticamente se tornaram obsessores deles. Então, Leonel, que foi o antigo verdugo, hoje ele é vítima. E aí, ao longo da história, quando você começa a entender, aí você fala, nossa, mas então por que as vítimas do passado, né, os que foram torturados, por que eles foram torturados? E aí começa a passar o passado do passado. Eles também já tinham feito aquilo com outras pessoas, por isso que eles receberam aquilo. Então, no resumo, no frigir dos ovos, a gente começa a entender que existe uma lei de ação e reação, mas existe uma lei de justiça, que ninguém passa por um sofrimento sem precisar de uma obsessão, seja lá o que for. Entendeu? E assim, existem os espíritos brincalhões? Existem, que às vezes pregam peça nas pessoas. Por isso a importância da gente estar sempre sintonizado, como a Paulo falou, né? Vibrando, elevado, para a gente não se deixar levar por esses brincalhões. Eles são mais ignorantes do que maus. Mas a obsessão mesmo, ela sempre tem alguma coisa no passado. E o obsessor, muitas vezes, ele é uma pessoa extremamente sofrida. A gente, às vezes, tem que ter mais pena do que medo, sabe? Eu queria Não relatar, existe vítimas. eu queria relatar uma experiência que reafirma que eu vivi, né? Reafirma duas coisas. Primeiro, foi uma pessoa da família minha que foi obsediada e a força que ela tinha, precisaram de chegar da clínica psiquiatra 3 guarda-roupa, sabe aqueles caras, aqueles enfermeiros, e não conseguia segurar a pessoa, teve que tomar aquela injeção calmante para a pessoa ser recolhida para a instituição lá do Walter Hugo Frota. Então, quer dizer, relatando isso, que nós falamos da força, né, que tem. E depois, com o tempo, essa pessoa foi levada para o espiritismo. Minha família, ninguém era espírita na época, mas foi colocado que ela tinha que ir, tal. E ela começou a frequentar o espiritismo e começou a dedicar mesmo às práticas, ao estudo, nunca mais. E nessa época ficou internada meses, não foi 1, 2, 3 semanas, não. Foi muito da família não poder visitá-la, dela ficar realmente reclusa. Então, eu estou relatando por quê? Primeiro, para falar essa força aí, né, da força física que advém. E também da oportunidade, já que ninguém não tinha espiritismo na nossa família, a oportunidade de estudo, de esclarecimento e de prática. É isso. Então, só para também trazer, já que a Marilda trouxe essa obsessão que chega a ser internado, a grande maioria das pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos são médiuns, né? E que sim sofrem por obsessão. É maravilhoso os trabalhos como eu já falei isso em um outro momento, né? Que eu não sou adepta a hospitais psiquiátricos pelo sofrimento, né, que eles passam, mas eu acho fantástico, é maravilhoso o trabalho
desses hospitais psiquiátricos espíritas, né? Porque pelas reuniões, né, pelas palestras, pelo passe, porque o que ocorre ali, gente? Quando eu falei que é importante, como triadores, frisar a importância de participar das reuniões públicas, né, pelas palestras, mas que esses espíritos obsessores, eles também são despertados ali, porque eles também estão escutando. E ali eles estão, né, compreendendo, e assim como a gente assiste uma palestra e fala, poxa, parece que veio para mim. Tudo que eu precisava ouvir essa noite. Acontece também, nunca os espíritos, eles só estão fora desse equipamento aqui, gente. Eles são como nós mesmos. Alguém mais? O silêncio impera. Isso aí é porque todo mundo está com medo de falar alguma coisa e depois compreenderam direitinho, melhorou um pouco, perceberam porque tanto estudo que nós fizemos anteriormente, né, para compreender, né, em doses homeopáticas. Não se assustem, lembre também que, assim como nos hospitais psiquiátricos, essas pessoas que nós estamos falando são médiuns e também, né, por que algumas meninas tiveram essas, né, essas possessões? Porque eram médiuns. Eram médios, Porque tinha essas... Todo mundo é médium? Sim, mas essas meninas estavam, né, com uma mediunidade muito aflorada e isso fez com que elas fossem instrumentos. E aí vem tanto pela questão coletiva, mas elas também, né? Possivelmente essas moças eram causadoras dos danos para estes seres que tinham a possessão. sim. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Ou várias dúvidas? Deixa eu olhar nos olhos. Olha aí também, me ajuda, Carlos. Tem algum medo? Eu acho que está tranquilo, porque eles confiam em nós, sabe que a gente não ia conduzi-los para um lugar inseguro. Estamos juntos. A Maria Cristina fez uma abordagem muito importante, que é justamente essa, né, de que ninguém recebe algo que não tenha provocado também, né? O caso dessas obsessões que a gente trouxe é uma narrativa extrema, né? A gente não tem isso tão próximo da gente, nem nessa época. Mas o que ela trouxe é muito importante, que sempre relata essa ideia de que o que eu estou sofrendo agora tem também a nossa necessidade de sair um pouco daquela cena local e a gente ampliar um pouco isso, né? E buscar esse entendimento, né? Por que as pessoas passam fome? Por que as pessoas passam necessidades, né? Por que isso? Por que aquilo? Né? Então, tem uma série de coisas que está envolvido que não é tão claro para nós quando a gente se isola naquela cena, naquele local. Mas é importante, né, que a gente amplie as nossas visões, amplie a nossa percepção daquele todo, para justamente acolher de alguma forma, né? Olhar para aquele espírito que sofre e dizer, meu irmão, desconfio por que você está nessa condição. E eu estou aqui no seu caminho para te ajudar, né? Eu vim aqui, fui colocado no seu caminho para te ajudar, de alguma forma. Então, quando a gente também tem esse olhar de acolhimento aí, nessa questão, a gente não transforma aquele que está sofrendo em algo insignificante, ou que vale menos, ou que merece menos do que nós, né? Ele merece muito mais do nosso amor, muito mais da nossa atenção. E é justamente esse exercício, mas que a gente nunca pense que fazer o bem significa que é mais bem para mim do que para aquele que ficou ali que está naquela miséria, né? Porque é algo que pode ser confundido de que
possa me sentir aliviado quando eu faço bem. Eu preciso ter alguém que, de alguma forma, tenha necessidade que eu possa. Essa conta a gente não pode considerá-la assim. Olha para os estados de pobreza, de necessidade física, mental, espiritual, de que nós fomos colocados ali para ajudá-los, para que a gente não saia desse contexto de que eu preciso que o pobre exista para que eu possa me sentir menos culpado pela riqueza que eu tenho. Eu preciso que o pobre exista para que a minha culpa de poder me alimentar bem não me acuse durante o meu sono, durante o meu descanso, né? Não é nessa conta que a gente faz. E lembrando muito bem do que sempre traz os nossos livros, né, do André Luiz ali, ninguém fica sem socorro, ninguém fica desamparado e ninguém fica sem amparo. Então, para que a gente tenha sempre isso em mente, para que possamos conduzir todos os nossos trabalhos, nossas atividades aí de uma forma bem amorosa e bem tranquila, né, com todos que aparecerem no nosso caminho. E quem aparece é porque a gente realmente possa atender ou conduzir para um estado melhor. É isso. Se ninguém mais tiver nada, acho que podemos conduzir para o encerramento. Eu acho que nós vamos encerrar. Nilma, quando eu fiz o convite para a reunião pública, agora nós estamos fazendo um estudo dos médiuns da casa. Não se preocupe, quando terminar aqui, eu converso um pouquinho com você. Mas após a oração, eu tenho certeza que você vai ficar bem. Tá? Mas a gente conversa aqui, quando finalizar aqui a nossa reunião. Alguém deseja fazer a prece dessa noite? Olha, eu falei que eu ia escolher hoje, mas hoje vai ser Você não vocês que vão esqueceu, fazer né? a prece, viu? Vocês mesmos, você, o Carlos, a Marilza, o Zé Marcelino. Vou fazer, então. Então, vamos fechar os nossos olhos e, neste momento, entrar nesse estado de agradecimento por essa oportunidade que nós tivemos juntos, estudando, avançando nesses conhecimentos teóricos, mas que nos remetem a sensações de uma amorosidade que possamos envolver todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos fazer uma respiração profunda, soltando o ar. Vamos nos desligando de tudo aquilo que foi trazido para o nosso conhecimento. Que seja preservado apenas o que nos interessa. Que seja preservado e mantido em nós os exemplos dos escritos, das vivências, aquilo que nos interessa e que agregue para nós essa força positiva que possa nos impulsionar. Respirando e soltando o ar, pedimos para os espíritos consoladores que nos envolvam nas suas energias curadoras neste momento. Que restabeleçam todas as nossas forças energéticas para que possamos prosseguir com as nossas atividades no nosso dia. Que possamos transformar todos esses conhecimentos em energias positivas para nós, nos fortalecendo, nos amparando, nos guiando e nos tornando seres mais amorosos conosco mesmos, em primeiro lugar, para que depois possamos envolver também os nossos irmãos necessitados. Nós possamos encerrar este encontro de estudo com muita tranquilidade, com muita harmonia em nossos corações. Mentalizemos uma luz dourada sobre nós, é a luz crística, como um chuveiro, com pequenas gotículas que caem sobre nós, tocam o nosso corpo, tocam todos os nossos agregados espirituais, devolvendo-nos o equilíbrio, a
paz, a harmonia e a tranquilidade. E que assim seja. Assim seja. Beijo a todos, gratidão pela aula, gente. Maravilhosa. Muita luz para todo mundo. Obrigado a todos.